Olá, tá começando mais um Trilhas do Nordeste. Eu sou Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! No quadro Sertão da Gente, você vai ficar por dentro das novas ocupações do MST em Pernambuco, que fazem parte do Abril Vermelho. Já no território de solidariedade, nós vamos conhecer o projeto Distribua Amor, que atua no combate à fome. No Aqui Pra Nós, a prosa é sobre a importância do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, para o Nordeste. Já no Balaio Cultural, nós vamos entender como as livrarias de rua têm resistido às mudanças de mercado e no hábito da leitura. A gente começa o programa de hoje em Pernambuco. Para o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, este mês é marcado como Abril Vermelho, um calendário de lutas que realiza ocupações por todo o país para reivindicar reforma agrária. No estado, o movimento ocupou diversos latifúndios. O repórter Rodolfo Rodrigo traz mais informações. Em 17 de abril de 1996, militantes do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra foram assassinados durante uma marcha pacífica em Eldorado dos Carajás, no Pará. Em memória às vítimas e em defesa da reforma agrária, o MST realiza durante o mês de abril centenas de ocupações que celebram a luta do movimento. As ações fazem parte da Jornada Nacional de Luta em Defesa da Reforma Agrária do MST, que neste ano tem como tema Contra a Fome e a Escravidão, por Terra, Democracia e Meio Ambiente. Em 2023, a Jornada de Lutas teve seu pontapé em Pernambuco, quando em 3 de abril, 200 famílias ocuparam uma área do Engenho Cumbe, pertencente ao governo do estado desde 2012, no município de Timbaúba, na Zona da Mata. No último final de semana, outras 7 ocupações de latifúndios aconteceram nos municípios de Timbaúba, Jaboatão dos Guararapes, Tacaimbó, Caruaru, Glória do Goitá, Goiânia e Petrolina. No município de Glória do Goitá, Zona da Mata do estado, cerca de 200 famílias ocuparam uma área improdutiva. E aí, no anseio das famílias, de combater a fome, a pobreza, a miséria que se assolou no país, foi realizada uma ocupação grande, com aproximadamente 200 famílias. E a ideia é que aqui seja uma área referência em produção de alimentos saudável, a preço justo, e que isso abasteça as cidades de Glória, de Feira Nova, de Vitória de Santo Antão, que são as cidades vizinhas, e que também ajude a diminuir essa concentração de terra na região e ajude também a solucionar essa situação da miséria, da pobreza, As ações envolvem 2.280 famílias que, de acordo com o MST, ocuparam áreas que não cumprem o dever constitucional de dar função social à terra. Os acampamentos são locais que têm sido utilizados por diversos movimentos sociais como forma de resistência e luta pelos seus direitos. São espaços que buscam criar uma forma de organização social, econômica e política. Neles, diversas atividades são realizadas diariamente com o objetivo de educar, formar, produzir e debater questões importantes para o movimento. E a proposta do movimento para essa área é um acampamento pedagógico, que a gente consiga ter uma área que seja modelo e que consiga ter muito forte a presença de todos os setores do movimento. Então, em relação à educação, a ideia é montar ciranda, uma escola, começar logo um processo de alfabetização, que a gente consiga fazer os debates do setor de gênero e seja uma área que seja livre de machismo, que consigamos avançar na produção com a proposta da agroecologia, da agrofloresta, isso é uma área produtiva, que a gente consiga ter formação. No dia 17, o MST participou de uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Pernambuco, em comemoração ao Dia Nacional e Estadual da Reforma Agrária. Na celebração, o assentamento Normandia de Caruaru
recebeu uma honraria das mãos da deputada Rosa Amorim, que é militante do movimento. A terra é uma luta que está contida na Constituição Federal e as terras que não são produtivas ou que não cumprem a sua função social, elas devem ser destinadas à luta pela terra. Por isso que a luta do Movimento Sem Terra é tão justa, reconhecida no mundo todo, porque nós, mais do que tudo, lutamos pela democratização do acesso à terra, lutamos por direito. Hoje viemos cantar no coração da cidade, no coração da Assembleia Legislativa de Pernambuco, para que ela escute a nossa voz e cante, e que acenda nessa noite a estrela no peito de cada um, e que ensine aos organizadores da morte que um povo não se mata como não se mata o mar. A esperança não se mata como não se mata o mar. O sonho não se mata como não se mata o mar e a sua gente e o seu povo. Continuamos em Pernambuco, agora para conhecer mais uma iniciativa que atua no combate à fome, até porque o Nordeste é território de solidariedade, não é mesmo? Vamos saber mais sobre o projeto Distribua Amor, com Rodolfo Rodrigues. A solidariedade é um sentimento que nos move a ajudar o próximo e que pode transformar vidas. E num país marcado pela desigualdade social e pela fome, ações solidárias são fundamentais para garantir auxílio a quem mais necessita. Nesse sentido, projetos como o Distribua Amor de Olinda, em Pernambuco, que realiza ações para a população em situação de rua, são exemplos de como a solidariedade pode combater a fome e contribuir com as populações vulneráveis. O projeto, criado durante a pandemia, surgiu da iniciativa de um grupo de amigas que, sensibilizadas com a situação, decidiram agir. Um grupo de amigas se reuniram vendo a situação das pessoas que viviam nas ruas, com os restaurantes todos fechados, não tinha um lugar nem para pedir água. Então, assim, foi uma das coisas que motivou com que a gente pudesse levar algo para eles, né? Alimento, principalmente, que eles sentiam muita fome e sede. Então, daí a gente surgiu fazendo o Sopa. E foi daí que foi surgindo novas ideias, a gente vendo realmente a real situação de que realmente tinha muita gente na rua. A partir daí, o grupo começou a arrecadar doações de alimentos e roupas e a preparar refeições para distribuir no bairro Jardim Fragoso, uma comunidade de Olinda. Com o tempo, o projeto foi ganhando força e hoje conta com cerca de 15 voluntários que produzem, por ação, mais de 100 pratos de comida. Nossas ações, elas acontecem semanalmente, a primeira e terceira segunda de cada mês é feito um almoço para ser distribuído para as pessoas em situação de rua. Na segunda e quarta segunda de cada mês é o sopão, onde a gente vai para alguma comunidade e distribui esse sopão com pão. As doações para o projeto vêm de diversas fontes, desde amigos e familiares até campanhas em redes sociais. No entanto, de acordo com a equipe responsável pelo projeto Distribua Amor, as contribuições estão se tornando cada vez mais escassas, o que pode prejudicar a realização das atividades e comprometer o apoio às pessoas. Porque eu confesso a você que de 2020 até hoje a gente vive na pior situação em questão de receber doações, porque o número caiu muito e isso às vezes nos assusta, mas assim também não quer dizer que a gente vai parar, porque isso não é a intenção da gente. A gente sabe que dificuldades vão ter e esse mês foi realmente, de fato, um mês que nos preocupou, porque o que a gente tinha, a gente pagou as contas, mas a gente já está pensando no próximo mês, as contas vão chegar. Então, assim, a gente já fez até uma campanha no Instagram, pedindo para que essas doações realmente não parem,
para que a gente também, de fato, possa manter o projeto de pé. O Distribua Amor é um exemplo de como a solidariedade pode combater a fome e ajudar as populações vulneráveis. A campanha SOS Distribua Amor, que busca recursos para manter as atividades do projeto, segue acontecendo. Para conhecer o projeto e contribuir com as doações, acesse as redes sociais, @Distribua Amor. Agora estamos no Rio Grande do Norte. A gente conversou com Valquíria Lima, que é representante da Articulação Semiárido Brasileiro no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. Conselho que voltou a existir recentemente como uma das primeiras medidas de combate à fome e reestruturação do país no atual governo Lula. A gente tem acompanhado nos noticiários a repercussão da volta do Conselho e vamos prosear sobre a sua importância para o Nordeste. Conselhos são espaços que reúnem diversas representações para refletir e propor orientações para diversos temas. Uma ótima ferramenta para garantir a participação do povo no governo, por exemplo. Vamos assistir à entrevista. Olá, gente. Eu estou aqui hoje com Valquíria Lima, que é representante da Articulação Semiárido Brasileiro no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Valquíria. Olá, Helena. É um prazer para nós da Articulação do Semiárido estar participando aqui do Trilhas do Nordeste. Valquíria, o CONSEA voltou, né? O que essa volta representa principalmente para a região Nordeste? O CONSEA sempre foi um dos grandes conselhos de participação popular, né? É bom que a gente sempre lembre quando ele foi constituído, né? Então, o CONSEA é em 1993. Então, um conselho que sempre abrangeu a participação da sociedade civil, dos movimentos, né? E ter uma representatividade muito presente, muito ampla, porque a gente vai discutir o direito à alimentação e tudo que está relacionado nesse direito à alimentação. A produção, a comercialização regional, a participação das populações mais vulneráveis em políticas, né, de combate à fome. Valquíria, e como o Nordeste, com as suas experiências em relação à convivência com o semiárido e também a agroecologia de maneira geral, pode contribuir com as discussões do CONSEA? Quando a gente fala que é um dos grandes produtores de alimentos provenientes da agricultura familiar e camponesa, é porque a gente está falando também dessa diversidade, né? Então, aqui a gente produz uma diversidade de alimentos que vai diretamente para a mesa do povo brasileiro. O que o semiárido brasileiro e o que o Nordeste precisa são políticas públicas adequadas, financiamentos adequados. Nós, na Articulação do Semiárido, temos trabalhado muito na perspectiva de a água é fundamental para a produção de alimentos no semiárido brasileiro e no Nordeste. Então, a gente armazena a água de chuva, a gente potencializa essa possibilidade hídrica para poder produzir alimentos saudáveis, né? Que é o alimento que a agricultura familiar e camponesa oferece à população brasileira. Valquíria, a gente está vivendo um processo de agravamento da fome, né? E também um período pós-pandêmico, que tem relação direta com isso. Qual falta o CONSEA fez neste momento, já que ele foi extinto ali no governo Bolsonaro em 2019? O CONSEA sempre foi um conselho que acompanhou a execução e a implementação de políticas direcionadas à produção de alimentos saudáveis, ao combate à desnutrição. Então, ele fez falta nessa participação da sociedade civil, na incidência e na mobilização social para o acompanhamento dessas políticas. Assim como o CONSEA foi destituído, outros conselhos de participação sociais, políticas públicas como o PAA, o Programa de Acesso à Água, né, programas o PENAI, o PRONAF, foram praticamente paralisadas, né? Isso impactou bastante a capacidade de produção de alimentos da agricultura familiar e foi direcionalmente e levou isso a um aumento considerável da fome. Valquíria, quais são as principais políticas que a gente tem hoje no Brasil e que foram propostas pelo CONSEA? Então, o CONSEA chega lá na ponta, o debate do CONSEA chega na ponta, lá na merendeira, que está lá na escola,
né? Onde o PAA, que é um programa que vem dessa luta do Conceia, porque o Conceia representa a luta desses movimentos, né? Então, assim, que 30% dos recursos é comprados da produção direta da agricultura familiar. Esses alimentos chegam lá na merendeira da escola. Como é que ela produz um alimento mais qualificado, com valor nutricional mais adequado, né? Um alimento que vem livre de agrotóxicos, um alimento saudável, que vai chegar na mesa dessas crianças, dessas famílias, de forma mais saudável, né? Então, programas como o PAA, o PENAI, programas como programas de cisternas, as cisternas do consumo humano, as cisternas para a produção de alimento, a cisterna nas escolas, porque muitas unidades escolares, rurais, foram fechadas, porque não tinham condição de funcionar, porque não tinham água. E a gente está falando do Nordeste, e boa parte do Nordeste é semiárido. Então, todos esses programas extremamente importantes para essas comunidades e para essas populações, eles nasceram dessa pauta, dessas demandas do próprio Conselho. Quais são os principais desafios do Conceia nesse momento de volta do Conselho? Podemos negar a nossa realidade. Nós temos mais de 32 milhões de brasileiros e brasileiras que estão em quadros de insegurança alimentar, né? A situação mais recente e emblemática que temos acompanhado é a situação do povo Yanomami, que é muito grave, muito drástica, e que não começou agora, e que ela simplesmente só se potencializou. E isso a gente pode dizer que é isso que a gente quer combater, né? Esse desleixo a essa situação do quadro de insegurança alimentar dessas famílias. Valquíria, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. Agora vamos até o Ceará para entender como livrarias de rua têm resistido a tempos de e-books e grandes mudanças no mercado editorial. A repórter Camila Lima conta essa história. A universitária Carolina Alves lê muito. Mas além dos títulos impostos pelo curso de Ciências Sociais, ela está sempre atrás de uma nova leitura. Eu sinto que a imaginação deixa mais livre, sabe? A questão da imaginação, né? Porque nos filmes a gente já tem aquilo dali, né? Nos livros a gente abre mais espaço para a imaginação, né? E eu gosto muito porque normalmente quando eu estou lendo o livro eu consigo, quase que entrar, assim. Eu acho esse processo muito legal. A internacionalista Luísa Filizola também integra o time de fanáticos por livros. Eu leio muito, acho que desde a pandemia ainda mais, assim, mais de um livro por semana. E eu gosto muito de ler ficção, assim, poesia, literatura, né? Toda vez que eu leio o livro nunca é um tempo desperdiçado, é sempre um tempo de engrandecimento, não importa qual livro seja. Às vezes não é uma leitura nem que muda a minha vida, mas eu sempre acho que eu saio melhor do que quando eu entrei. Valentina tem 6 anos e ainda nem aprendeu a ler, mas já encontrou seu jeitinho de decifrar as histórias dos livros. A gente vê e vendo a gente lê. Aí tu cria uma história, é? A gente faz a imagem, a gente vê a imagem e pensa como é que pode ser. Oh, dona cientista, por que esse sofá tem aranhas? Passear por entre as prateleiras, folhear um livro, escolher um título que nem estava na lista de leitura são experiências proporcionadas pela ida a uma livraria. Mas tem sido cada vez mais difícil manter este hábito, já que muitos desses espaços deixaram de existir, principalmente essas livrarias de rua. Na Avenida da Universidade, no bairro Benfica, uma charmosa casinha de fachada simples abriga a La Marca, um dos poucos espaços que ainda nadam contra a corrente para manter suas portas abertas. A livraria é aconchegante e aqui a compra de livros faz parte de uma experiência maior, já que é possível tomar um café, ouvir uma música ou marcar um encontro com os amigos.
E eu acho que a gente precisa cada vez mais de espaços como esse aqui na Lamarca. A gente percebe que não se trata apenas da venda de livros, mas também de um espaço para agregar, de um espaço de convivência que estimula a formação do público leitor. Então isso é muito importante, principalmente no nosso país. A crise que assolou as mega livrarias, claro, reverberou também nos pequenos negócios. E esta livraria surgiu justamente num momento de forte crise do setor. Como a gente começou o negócio nesse momento e a gente foi entendendo depois dessas dificuldades, a gente foi crescendo à medida do que a gente também colocava, né? Eu trabalhei sempre fora, então sempre coloquei recursos dentro da livraria e a gente foi sempre jogando xadrez com as contas, né? 6 anos se passaram desde que a ideia de abrir um espaço físico para a venda de livros surgiu. Ao longo do tempo, a estrutura melhorou e hoje a Lamarca conta com mais de 14 mil títulos disponíveis. Mas os desafios de manter uma das últimas livrarias de rua da cidade também acompanharam a história de resistência deste espaço. A crise causada pela pandemia, para nós especificamente, fez com que a gente não conseguisse manter a regularidade do pagamento das editoras e da reposição dos livros com os lançamentos. Então, hoje a principal dificuldade da gente é a gente ter um capital para poder regularizar a situação da livraria e conseguir voltar a fazer pedidos mensais de reposição e ter os lançamentos, né, e conseguir ter novamente uma relação comercial saudável com as editoras. Tenho muito pesar que em Fortaleza a gente ainda tenha poucos espaços, né, de livrarias como a Lamarca, que é um espaço de encontro, de passeio, então sempre que posso venho aqui. E acho que a gente poderia, né, ter mais esses espaços. Enfim, são esses espaços de acolhimento, de você vem e faz um passeio, né? O comprar o livro faz parte do passeio, mas não é só isso. Então é encontrar com a cidade, é estar na cidade. Acho que sinto muita falta. Seria ótimo se a gente tivesse mais Lamarcas, uma Lamarca em cada bairro. E o Trilha está chegando ao fim. A gente agradece a sua audiência. Lembrando que você pode enviar sugestões de pauta para o programa. É só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras às 9 da noite.